Amados, bênção e maldição é, como nós falamos, um dos assuntos mais falados dentro da igreja, um dos aspectos mais trabalhados dentro da igreja, e teoricamente, por se falar muito sobre isso, deveríamos então ser expert, né, em compreender sobre isso. Mas nós precisamos entender algumas coisas, e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Nós precisamos parar de seguir uma análise de consequência lógica imediata. O que é isso? O que é uma análise de consequência lógica imediata? É uma das coisas que mais nós fazemos. É uma das coisas que muitas vezes a igreja ensina. A igreja prega, ensina e fala para você, e você acredita, os livros te ensinam isso, e você configura a tua mente a trabalhar sobre isso. Vou dar alguns exemplos. Vamos imaginar que você discutiu com a sua esposa, discutiu com o seu marido, e aí você saiu de casa bravo, brava, bateu o carro. Automaticamente você pensa, olha, Deus me castigou, porque eu fui muito duro nas palavras que eu falei para minha esposa ou para o meu marido. Você automaticamente liga uma coisa na outra. Isso é você achar que toda consequência lógica imediata está ligada de uma forma. O teu chefe te humilhou, gritou com você, foi rude com você, no dia seguinte ele foi mandado embora. Logo, você pensa assim, Deus está comigo. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez, sendo que essa demissão já está sendo planejada há 60 dias pela empresa. Mas para você, ficou muito claro que foi a mão de Deus agindo sobre isso. Eu tenho ido pouco à igreja. Eu quase não tenho aparecido nos cultos. E aí, roubaram o meu carro. Aí você acha, pensa, que isso tem uma correlação. Eu não vou dizer para você que Deus não está preocupado com o teu carro. Ou com o emprego do teu chefe. Não. Mas é um erro muito grande nós simplesmente correlacionarmos as consequências rapidamente, querendo ligar isto a uma maldição, a Deus colocar a mão. Nós ouvimos muito essa expressão, não sei se você já escutou, Deus está pesando a mão, Deus está punindo, Deus está derramando da sua ira. Recentemente, teve uma grande, imensa discussão sobre dois pregadores muito famosos da internet, um muito famoso em Belo Horizonte já há muitos anos, a sua família, e o outro dizendo sobre isso, que Deus estava mostrando para ele que ele ia derramar da sua ira sobre Belo Horizonte e todas as igrejas que ali fizeram uma grande Babilônia. Só que a minha Bíblia, e talvez seja esse o problema, eu preciso trocar de Bíblia. A minha Bíblia diz que a ira de Deus, ela só vai ser manifestada nessa terra, lá em Apocalipse 8, depois que Jesus voltar. Até então, tudo que você está vendo não é uma fagulha da ira de Deus. E aí alguém vem e fala que Deus está derramando. Por isso que por diversos textos no Novo Testamento, fala sobre a ira futura. Por quê? Porque a ira de Deus... Se a ira de Deus, vai ler lá Apocalipse 8, se a ira de Deus começasse a ser derramada, amados, não era Belo Horizonte. A Bíblia diz que 1/3 de todas as plantações do mundo foram dizimadas. Uma trombeta, uma taça. 1/3 de toda a vida no mar foi morta. Isso é ira de Deus. E a ira de Deus não está sendo derramada e não será derramada. Isso tudo foi no momento em que vem uma tragédia como Brumadinho, e alguém pega isso e fala assim, não, isso tem algum significado. Deus está fazendo alguma coisa. Deus está punindo aquelas igrejas que ali estão naquela região, porque fizeram isso, se venderam, se corromperam. É uma tolice isso, amados. Para aquelas, principalmente as professoras, né? Existe um escritor muito famoso chamado Rubens Alves. E ele conta uma história muito interessante, esse escritor. Ele fala que, olha, presta atenção nisso, amado, você vai rir, mas é assim que o crente é. Ele fala o seguinte, que uma vez um agricultor, um fazendeiro, ele acreditava, e ninguém mudava isso na cabeça dele, ele acreditava que o sol só nascia porque o galo dele cantava. Ele olhava, o galo dele cantava, e minutos depois o sol nascia. Todo dia era assim. Durante muitos anos foram assim.
Então ele começou a chegar à conclusão, que falou assim, é esse galo. É o galo que faz o sol nascer. Por quê? Porque sempre quando ele canta, na sequência o sol nasce. Até que o dia o galo morreu. E ele descobriu que o galo dele não era o motivo do nascer do sol. Pode parecer bobo, mas muitos crentes pensam assim. Muitos crentes trabalham dessa forma a sua mente. Bati o carro. Oh, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? O que aconteceu? Talvez foi só desatenção. Você fica falando no celular. Você estava cantando música ali, louvor, e estava distraído. Não, nós queremos sempre atribuir a alguém ou a Deus. Será que Deus está querendo me mostrar algo? Será que Ele está querendo me castigar? Provavelmente, Ele está querendo te mostrar. Presta mais atenção. Redobra a sua atenção. Mas logo nós achamos que isso tem alguma relação sobre tudo isso. Neste livro do pastor Jorge Linhares, tem uma expressão muito clara em todos os exemplos de como a nossa palavra tem um peso absurdo sobre tudo. E eu faço algumas ressalvas. Algumas ressalvas. O mundo não é assim por causa das minhas palavras ou das palavras de outras pessoas. Quer algum exemplo? Quando nós falamos sobre lei da semeadura, é necessário entender o que é isso. Se você não cuida dos seus filhos, se você não se preocupa com eles, você pode nunca ter proferido palavra alguma de maldição contra eles. E eles se tornarem pessoas que não vão servir ao Senhor, porque você falhou nisso. Isso não tem a ver com aquilo que você falou. As palavras, elas podem motivar, elas podem inspirar, mas são pouquíssimas, e nós vamos ver isso na Bíblia hoje. Pouquíssimas situações em que nós enxergamos que a palavra determinou sobre alguém algo. Vocês vão entender por quê. É necessário entender a separação que existe sobre isso. Quando Jesus declara algo, quando ele fala para uma figueira e ela se seca, pelo poder que emana dele, por tuas palavras serás condenado, por tuas palavras serás justificado, mas nós precisamos entender até onde é maldição. E até onde é lei da semeadura. E até onde é falta de compromisso com as pessoas. E como ser liberto de tudo isso. Quantas pessoas foram ofendidas desde a sua infância? Tiveram pais terríveis e não necessariamente se tornaram cidadãos terríveis. Quantas pessoas tiveram pais fumantes e eles não fumaram quando chegaram na fase adulta? Quantas pessoas tiveram pais alcoólatras e não se tornaram alcoólatras? Então, onde está a maldição hereditária sobre isso? É necessário entender. É necessário compreender. Hoje nós vamos ler bastante textos, curtos, mas nós vamos ler, vamos navegar bastante. Vai lá num dos últimos livros da Bíblia, a primeira carta que João escreve, o apóstolo João, 1 João, capítulo 3. Eu vou desenhar passo a passo para que você não se perca sobre isso. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem se manifestou para desfazer as obras do diabo? Jesus Cristo. Não fui eu. Não é a minha palavra. Ele vem para matar, roubar e destruir. Jesus se manifestou para destruir este plano dele, mas foi Jesus, e não eu, e nem você. O poder que nós temos para destruir a obra do diabo é nulo, é zero. Todas as vezes que nós batalhamos contra o diabo, nós batalhamos em nome de Cristo. Então entenda que o que você profere não necessariamente tem efeito sobre a vida das pessoas. Não necessariamente vai acontecer na vida das pessoas. É necessário entender até onde eu tenho autoridade para isso. E até onde não me é dado essa autoridade.
Vocês vão entender dentro dos exemplos. Mas a primeira coisa que eu quero que fique claro para você, quem veio desfazer a obra do diabo foi Jesus. E é por ele e para ele que nós conseguimos prevalecer sobre o diabo. Vocês vão entender porque este versículo é conclusivo. Vai ser lá no final, nós vamos voltar, não na leitura, mas nós vamos voltar a citar ele. Para você entender o peso e o poder que é este versículo. O diabo, ele estabeleceu o pecado no mundo. Ele separou o homem de Deus. E Jesus se manifestou para acabar com esta obra maligna. Está entendendo até aí? Ok. Agora nós vamos começar a falar de forma muito pontual sobre maldição hereditária. Ok? Só existe pode parecer estranho isso para você, mas só existe um caso em toda a Bíblia em que um pai amaldiçoou o seu filho. Um caso. E eu vou ter que me deter nesse único caso. Eu não posso citar os outros porque os outros não existem. Eu só vou me deter a um caso. Vai lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 9. Gênesis 9. Já ouviu falar de um homem chamado Noé? Gênesis 9. O dilúvio acabou. Foi concluído. Noé, seus filhos, nora, sua esposa, saíram da arca. Noé planta uma vinha, oferece um holocausto ao Senhor, Deus faz uma aliança com ele, lembra do arco-íris? Aí ele planta uma vinha, faz um vinho, encheu a cara. Aí acontece umas coisas aqui, não vou contextualizar tudo, mas aí vem o ponto aqui, versículo 25 do capítulo 9. O seu filho, Canaã, foi aquele que viu seu pai nu, ao invés de cobri-lo. Então Noé diz o seguinte para ele, versículo 25, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja seus irmãos. Ele vai ser escravo dos seus irmãos. 26. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus, o quê? A Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Só existe um relato bíblico, de um pai amaldiçoando um filho. Noé amaldiçoando seu filho Canaã. Por quê? Porque ele estava bêbado, sem roupa, e não podendo, obviamente, o Senhor recomenda isso na palavra, e não é bom que os filhos vejam a nudez dos seus pais. Ao invés de entrar de costas, com uma túnica para cobrir e não ver a nudez de Noé, os seus 2 filhos fizeram isso, mas Canaã não. Canaã fez o quê? Que esse barulho? Foi. Canaã fez o quê? Canaã entrou olhando. Quando Noé viu isso, ele amaldiçoou o seu filho. Então preste atenção nisto. Canaã foi amaldiçoado pelo seu próprio pai. Concorda? Está descrito aqui. Alguém tem dúvida? Um filho amaldiçoado pelo pai. Ponto final. Maldito seja. Você vai ser escravo, vai ser servo dos seus irmãos. Ok. Quem é Canaã? O pai dos cananitas. Daqueles que viviam em Canaã. Já ouviu falar dessa terra? Canaã. É a mesma terra que Josué conquista. As muralhas de Jericó, toda aquela região é descendência de Canaã. É descendência deste filho amaldiçoado de Noé. Ponto final. Ele foi amaldiçoado. Mas o problema, amados, é que nós não sabemos, nós não entendemos o que é maldição na Bíblia e o que é bênção na Bíblia. O que é a graça de Deus? Você imagina uma coisa, assim como maldição. O que você acha que é uma pessoa amaldiçoada pelo próprio Deus? Uma pessoa como Caim. Caim foi amaldiçoado pelo próprio Deus. Mas e aí? O que é isto na prática? Na prática, o que é ser uma pessoa amaldiçoada? Na prática, o que é ser uma pessoa abençoada? Então vamos fazer aqui uma reflexão bíblica. Não sou eu que inventei. Quando os espias entram em Canaã para ver a terra
entender como funcionava. O que eles falam da terra? A terra é boa. Estou mentindo? Não. Cachos de uva gigantesco. Mana, leite e mel. O que você planta dá. A terra é abençoada. Eles construíram cidades fortes. Tem grandes soldados, muralhas. Cadê a maldição? Porque a maldição que a gente entende é o quê? Uma pessoa que nada dá certo na vida, desempregada, passando necessidade. Para a gente, maldição é isso. Ele foi amaldiçoado. E toda a sua descendência construiu cidades fortes, poderosas, enriqueceram, ficaram prósperos, tinham plantação no meio de um deserto que não dava nada, eles estavam crescendo e frutificando e prosperando. Cadê a maldição? Aí você vai falar para mim que eles não foram amaldiçoados? Está aqui, foram. Foram amaldiçoados. Quem disse que não? Claro que foram. O problema é que você não entende o que é maldição na Bíblia. Você aprendeu, nós aprendemos nas nossas igrejas, que maldição é uma pessoa que nada dá certo. Tudo que ele vai pôr a mão dá errado. Está passando necessidade. É pobre, não consegue ter a casa própria. É isso, então ele é amaldiçoado. Amados, isso não é bíblico. Isso aí foi o homem lá da mão torta que inventou, mas isso não está na Bíblia. Isso não é mentira. Amados, isso é mentira. A maldição que provém de Deus não é esta. E nem a sua bênção, e muito menos a sua graça oposição a isto. Nós estamos lendo. Noé amaldiçoou seu filho. E ele foi o pai de uma nação, de um grande povo, extremamente próspero e rico, que sim, foram dominados e tiveram que entregar as suas cidades à descendência de Sem. Era disso que ele estava falando. Mas esse povo nunca padeceu necessidade. Esse povo, pelo contrário, cresceu e foi mais próspero que Sem por muitos séculos. Muitos séculos. Aí nós estamos em Gênesis, vamos para o próximo livro, que é Êxodo. Vou facilitar. Êxodo 20. Vai entendendo. Se a maldição é hereditária, eu vou te dar o principal versículo que fala sobre a maldição hereditária. E eu não estou dizendo que isso não existe. O que eu estou dizendo para você é para você entender o que ela é. Não é o que você imagina, o que você pensa, ou que talvez você aprendeu. Um filho amaldiçoado como Canaã teve uma grande e fabulosa descendência, poderosa, próspera, rica, grande em batalhas, gigantes, na qual os israelitas temiam. Plantações, tecnologia para plantar, cultura, muralhas, cidades que foram eles que construíram. Cadê a maldição? Que tudo dá errado. Êxodo 20. Nós vamos ler o versículo 5. Preste atenção. Aqui está a questão da maldição hereditária. Não te encurvarás, e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Ele está falando sobre a idolatria e os ídolos, que visito a maldade dos pais nos filhos. Presta atenção, pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Está aqui. Deus fala assim que, olha, dependendo do que você faz, e ele está relacionando somente à idolatria. Isso pode se espalhar para outros pecados? Pode, mas ele está deixando de forma exclusiva para a idolatria. Porque você é idólatra, então eu vou visitar a maldade sua nos seus filhos. Os seus filhos vão colher coisas terríveis pela sua idolatria. Mas ele deixa muito claro que isso é só sobre a idolatria. Não é sobre todo o pecado. Você mentiu, acabou o futuro do seu filho. Pronto. Você foi um péssimo pai, você foi uma péssima mãe, acabou o futuro do seu filho. Seu filho está condenado. Agora tem uma maldição. Agora acabou tudo, já era, não tem mais o que fazer. Sabe quem que vivia em Canaã? Uma meretriz chamada Raabe. No sangue dela corria também a maldição do seu patriarca. Mesmo vivendo numa cidade, dona de um bordel, segundo os historiadores, ela fica sabendo de tudo que Deus fez no povo de Deus. E quando ela fica sabendo, tem espias dentro da sua estalagem, do seu bordel, os caras estavam se escondendo. Lugar bom para esconder, né? Oi. Quem imagina que vai achar um servo de Deus num lugar desse? Ela fala assim, vocês
eu vou guardar vocês. Só que, me ajuda. A gente conhece a história. Ela pede por misericórdia, e eles falam assim, não, pode ficar tranquilo, quando a gente invadir aqui, nós vamos, põe um paninho aqui fora, vai estar tudo certo, ninguém vai pôr a mão em você. Ela foi salva, foi remida, e se você não sabe, vai ler Mateus 1. Ela entrou na genealogia de Jesus. Ela teve um filho, e o filho dela foi tataravô de Davi. Amaldiçoada. Em que momento essa maldição foi rompida e quebrada? Pura e simplesmente, arrependimento. Ela não precisou fazer cura e libertação de sexta-feira, na igreja que ela ia. Ela não precisou ir lá, naquela mulher lá japonesa, fazer as coisas, né, que a gente falou, né? E não precisou nada. Ela só se arrependeu. Ela entregou a sua vida para o Senhor. E ela nunca mais foi alcançada por essa maldição que o seu patriarca lançou sobre ela. E entenda que a maldição não é passar fome, doença, ter o carro roubado, nada disso. Olha esse povo, próspero. Os seus descendentes foram alcançados? Foram, todos estavam se perdendo. Mas ela foi alcançada. E inúmeros cananitas se converteram a Deus depois que foram tomados pelos hebreus. E não teve mais maldição. Seguiram a vida. E está tudo certo. Ele está dizendo o quê? Eu visito, mas entenda que não é até a terceira ou quarta geração. O Senhor está falando o seguinte, que vai acabar, isso não é para sempre. Não é para sempre. Porque preste atenção, agora vamos fazer uma reflexão lógica. Lógica. 1 mais 1 é 2. Eu sou corrupto. E aí eu tenho filhos. E eu ensino os meus filhos todas as coisas ruins que eu aprendi. E mais ainda. E eles crescem aliciosos. Se desviam. Vem a palavra do Senhor e se cumpre sobre a minha vida do jeito que falam aí. Por minha causa, os meus filhos vão ser amaldiçoados. Se os meus filhos são piores do que eu, como que vão ser meus netos? Melhores? Amados, uma geração vai ser pior do que a outra. E como é que isso vai acabar? Nunca. Só vai piorar. Isso nunca vai acabar. Se o meu filho é ruim, o meu neto é pior, o meu bisneto é muito pior, nunca vai acabar. O que o Senhor está dizendo não é que eles vão colher frutos para a eternidade, porque esse é um ciclo que nunca mais vai acabar. Não, basta se arrepender. Que aquilo que Deus entende por maldição, que nós vamos esclarecer mais aqui, acaba. Maldição não é o teu carro que foi roubado, não é o celular que caiu com a tela virada para baixo, então Deus está me castigando. Não tem nada disso, amados. Um homem que foi amaldiçoado e a sua geração foi amaldiçoada, era simplesmente o fundador de cidades fortalezas, prósperas, ricas, poderosíssimas. Que nenhum exército conseguia amados, nenhum exército conseguiu destruir aquelas muralhas. Foi só o louvor a Deus que fez elas caírem. Nenhum exército conseguia entrar. Isso é maldição. Olha o versículo 6. Agora Deus vai falar da maldição e agora ele falou da maldição, agora ele vai falar da bondade. E faço misericórdia, o quê? Misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando é para amaldiçoar, ele está dando uma expressão de quando ele é para punir por idolatria, vai até a quarta geração. É desse tamanho a consequência. Agora, quando ele quer abençoar, isso se estende por milhares. Não é que exatamente 1000 gerações são abençoadas. Não, ele está dizendo que quando é para ele abençoar, é muito mais. E sabe o que precisa para Deus abençoar? Ele escreveu aqui. Só precisa o quê? Amar ele. Pode ser uma meretriz que mora numa cidade que é descendência de um homem amaldiçoado pelo seu próprio pai, que é um servo de Deus. Tudo isso acaba assim, ó. Só porque ela ama Deus. Só porque ela se arrependeu. Não precisa fazer cura interior. Só se arrepender. Se arrependeu, acabou, está salva. E ainda de bandeja, Deus falou assim, põe ela aí na minha linhagem. Tem certeza? Pode pôr, põe. Eu quero que ela entre na minha linhagem.
Pode colocar lá. Vai lá ler Mateus 1. Se não me engano, no versículo 5, está lá. Herança maldita, patriarca amaldiçoado, prostituta. Se arrependeu, foi salva. Você entrou na genealogia de Jesus? Ela entrou. Cadê a maldição? Entenda, amados, compreenda. O simples fato de você amar a Deus quebra tudo. Por isso que ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. Por isso que ele diz que se nós entendêssemos o que é amor, nós seríamos perfeitos. Porque ele simplesmente anula tudo. Todo e qualquer tipo de maldição. É claro que hoje se ganha muito ibope falando disso. Porque é muito fácil eu falar para você, está vendo porque está dando errado a sua vida? Está dando errado a sua vida porque tem um negócio lá e você fica, oh meu Deus, e agora? E aí você fica desesperado. Mas amar a Deus você não quer. Mas se arrepender dos seus pecados você não quer. E forma alguma. Não é garantia de sucesso você ser um servo de Deus. E os teus filhos vão ser uma bênção. Nós acabamos de ler aqui no versículo 6 o quê? Faço misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Abençoo até a 1000ª geração. Bom, então se eu sou um servo de Deus, os meus filhos vão ser um servo de Deus. Isso também foi uma coisa que inventaram para você, não é bíblico. Diz que eu tenho que ensinar o caminho para eles. E não significa que é uma fórmula exata. Você ensinou, não se desvia. Não. Para quê? Sabe o que é isso? Não é assim, certeza. Não. Para que ele entenda e viva, para que exista a possibilidade de resgate. O filho pródigo só voltou para a casa do pai porque ele aprendeu durante a vida dele inteira o que era servir ao pai. E quando ele estava no mundo, ele teve um lapso de memória, ele se arrependeu e voltou. Mas ele poderia não ter se arrependido e ter ficado lá até morte, até morrer. Não depende do pai. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8. Raabe, tendo pais, patriarcas, amaldiçoado, uma família vivendo no pecado, foi salva. Entrou na linhagem do próprio Senhor Jesus, nosso Salvador. Simplesmente porque ela se arrependeu. Simplesmente porque ela amava a Deus. Não tem fórmula. Não tem 7 passos para a libertação. Arrependimento. Entrega. 1 Samuel 8. Vamos ler a partir do versículo 1. Nós estamos lendo aqui um dos maiores homens descritos na Bíblia. Servos de Deus. Ouvia a voz de Deus como vocês estão ouvindo a minha agora. E falava com Deus nessa intimidade. 8:1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Vamos me substituir. 2. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abiás, e foram juízes em Berseba. 3. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, amavam o dinheiro, e tomaram presentes e perverteram o juízo. O que eles faziam? Eles emitiam juízo, sentença, por dinheiro. Era só naquele tempo que os juízes emitiam sentenças por dinheiro. Naquele tempo era assim. Os filhos de Samuel estavam fazendo isso. Samuel, amados, um homem que, pelo menos aqui, ó, nós vemos, diversas Deus falava pessoalmente com ele. Samuel, esquece Saul, levanta outro. Eu vou te mostrar, vai em tal lugar, faz isso, faz isso. Era assim, amados, olha que Deus fazia com Samuel, falava assim. Assim foi também com Noé. Noé andava com Deus. Ele andava, ele batia papo com Deus o tempo todo. Era um nível de intimidade. Nós não estamos falando de qualquer um aqui. Não estamos falando de nenhum orelha seca. Nós estamos falando de um homem de Deus. Um homem de Deus. Versículo 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disse-lhe, eis que já estás velhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações.
A Bíblia diz no próximo versículo que isso pareceu mal aos olhos de Samuel. Mas sabe o que Deus falou para ele? Falou: Samuel, deixa, faz o que eles estão pedindo. Eles não estão indo contra você, eles não estão machucando você, eles me machucaram antes de tudo isso. Essa decisão deles vai contra a minha vontade. Você não vai ver Deus, aí pode ficar lendo à vontade. Você não vai ver Deus falando assim: Samuel, você criou mal seus filhos também, hein? Deus não está puxando a orelha de Samuel. Sabe por quê? Porque Samuel ensinou o caminho, mas os filhos não quiseram. Sabe por que Eli foi morto, aquele que foi o antecessor de Samuel? Porque Eli não criou bem os filhos e foi conivente com os filhos. Samuel não. O que eu tinha que ensinar, eu ensinei. Mas, Senhor, se eles estão se corrompendo, Deus não pune Samuel. Ele fez tudo pelos filhos. Mas não depende dele. A salvação não é por meio da fé do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, das bênçãos hereditárias. É cada um por si, querido. Meu papel é ensinar. Deus não chama a atenção de Samuel. O motivo pela qual tiveram que erguer Saul como rei é porque os substitutos de Samuel eram corruptos, seus filhos. E Deus não puniu Samuel por isso. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Então os filhos não podem jogar nos ombros do pai, nem da mãe, nada do que eles são. Quer mais Rabi? Rabi, criada num antro de prostituição, foi salva. Os filhos de Samuel, Joel e Abiás, criado no berço, na igreja, na escola bíblica, cantava no louvor desde criancinha. Não foram salvos. Isso não tem nada a ver com os pais ensinaram. Então, se a bênção ela é hereditária e automática, os filhos de Samuel automaticamente, mesmo que eles quisessem pecar, eles não iam conseguir. Segundo o que ensinam aí. Mesmo que Raabe se arrependesse, esquece, é maldição hereditária, não vai ser salva. Quem inventou isso, amados? Quem criou isso? Porque eu falei, porque eu cometi um erro, porque eu amaldiçoei meu filho, então meu filho agora vai ser maldito por minha causa. Calma aí, como assim? As palavras têm poder? Tem. Elas influenciam? Sim. Os antigos davam o nome para os seus filhos pelos significados, porque o significado tinha uma correlação e influenciava, porque constantemente você estava falando aquilo. Mas não é uma certeza, não é uma garantia absoluta. Não fique se vitimizando e escondendo atrás dessas histórias. Dei 2 exemplos de gente que foi criada dentro da igreja, o pai era uma referência e era desprezível para Deus. E uma referência de uma mulher desprezível aos nossos olhos, foi salva e entrou na genealogia de Jesus. Só porque amava a Deus. Maldição não tem efeito nenhum se existe arrependimento e uma entrega e um amor ao Senhor. Nada, zero. As pessoas têm dificuldade em entender isso. Tem dificuldade, e eu não vou usar Romanos 8. Portanto, não há mais condenação. Eu nem vou lá. Porque tem gente que fala que aquilo tem outro significado. Vamos ver vários exemplos aqui. Está cansado? Vamos mais. Deuteronômio, volta um pouquinho. Eu pulei. 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio 30. É um texto até que o pastor Paulo gosta muito de mencionar, eu também gosto desse texto. Se fosse a minha Bíblia antiga, que minha cachorra comeu, ela estaria toda pintada aqui. Deuteronômio 30, versículo 19. Moisés fazendo um concerto com o povo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto o quê? A vida e o quê? E a morte. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua semente. 20. Amando, ó de novo, lembra de Êxodo? Amando, aqueles que me amam, eu abençoo até a milésima, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, à sua palavra, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhe havia de dar. Você quer, olha o que Deus está falando, eu vou do 20 para o 19. Moisés está falando o seguinte, você quer entrar na terra prometida? Quer? Você quer alcançar a promessa?
Quer? Aquela que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, você tem que amar a Deus. O que Raabe fez? Amou. Por isso ela foi perdoada, maldição foi quebrada, e ela foi salva. O que ele está dizendo no versículo 19? Simples. Bênção é igual a vida. Maldição é igual à morte. Pergunta que eu faço para vocês: esse povo escolheu a vida ou a morte? A bênção, esse povo aqui, exclusivo, esse daqui, o que eles escolheram? Eles não escolheram a vida. Eles se perverteram. Eles escolheram a idolatria. Eles se afastaram de Deus. Eles se corromperam. Morreram imediatamente? Não. Que morte é essa que o Senhor está falando? A separação dele. Que vida é essa? Ah, você vai ficar mais forte, você nunca vai envelhecer, não vai ter ruga. Não. Entenda que a maldição não é isso que inventam aí. Tá vendo por que você bateu o carro? Eu já ouvi isso, amados. Eu já ouvi isso. Se você sair desse lugar que Deus te plantou, você vai ver. E torce para acontecer alguma coisa com a sua vida. Faz todo sentido isso na cabeça deles. E você acredita, eu não vou sair daqui porque, meu Deus, imagina, eu sair debaixo de maldição, né? Aonde? Eu só preciso amar a Deus. Aí eu vou ter longura de dias. Aí eu vou herdar as promessas que Ele tem para mim. Aí eu vou viver na graça, na comunhão dEle. Eu só preciso amar Ele. Nada e nenhuma maldição vai me alcançar. Sempre, não importa quem eu fui, quem meu pai foi amaldiçoado por Noé, eu era uma meretriz, eu era isso. Nada. Assim, da noite para o dia, está salvo. Acabou. Mas eu posso criar muita confusão na tua cabeça, gerar medo em você, preocupação, para depois te vender uma solução. Mas isso não é bíblico, amados. Isto não é bíblico. É óbvio que se você estiver debaixo das asas, como o Salmo 91 diz, você está protegido. É óbvio. É óbvio que enquanto você estiver à sombra do Onipotente, você tem descanso. Você era escravo, mas foi liberto por Deus. Está no deserto, mas não falta comida. Está no deserto, mas não falta água. Está no deserto, mas tem um servo de Deus te orientando, te dizendo, te ensinando a palavra, mostrando a lei. Quando você tem vontade de comer uma carninha de vez em quando, Deus manda lá um churrasquinho para você. Não era isso no deserto? Não era todo dia que eles iam para para a churrascaria. Mas quando eles tinham lá vontade, era só ter pedido. Não, eles impuseram. E mesmo assim, Deus, por misericórdia, fez. Deus dava tudo. Tá calor? Deixa eu pôr uma nuvem aqui para dar uma sombra. Tá frio? Uma coluninha de fogo para esquentar. Ele cuidou deles. E esse era o povo abençoado, que não tinha onde morar. Morava no deserto. E o povo amaldiçoado morava onde? Em cidades fortificadas, muralhas, ricos, comendo uvas que não cabiam no seu colo. Você está entendendo o que é maldição e o que é bênção? Você está entendendo que não tem nada a ver? A sombra do Onipotente eu posso descansar. Isto não significa que você vai morar em palácios. E se você sair debaixo da sombra, não significa que você vai morar debaixo da ponte. Isso inventaram para você. Isso nem bíblico é. Isso não é bíblico. Olha o exemplo. Para mim, um dos maiores e o melhor exemplo. Jesus ensinando sobre a parábola do filho pródigo. Enquanto ele estava na fazenda, o pai cuidava de tudo. Você está com o pai. Tem comida, tem roupa lavada, caminha, limpa, lençol, tudo bonitinho. Você quer sair? Não é maldição. É porque lá fora, o Deus desse século, ele veio para matar, roubar e destruir. Quem veio para desfazer a obra dele, você acabou de dar as costas. Você está à mercê. Isso não é a maldição que as pessoas acham. É porque você está entregue às trevas. Você saiu dos limites da fazenda, você agora pertence a quem? Não mais ao Senhor. O Pai não vai cuidar de você. Ele nem vai atrás de você, porque você escolheu ir. Você escolheu ir? Vai. Eu estou aqui. A hora que você quiser se arrepender, as portas estão abertas, filhão. Pode vir. Você volta a ser filho
Imediatamente. Não, eu sei, vou por outro caminho, tem outra forma, tem outro jeito, tá bom. E aí o que aconteceu com ele? Perdeu tudo. Não foi lhe permitido nem sequer comer a lavagem, a comida dos porcos. Nem isso lhe foi permitido. Porque como o Senhor também nos ensina lá no Sermão da Montanha, se o sal não salgar, ele só serve para uma coisa, ser lançado fora e pisado pelos homens. Você quer sair debaixo da sombra do Altíssimo? Não acha que você vai ser um ímpio, entre aspas, comum. Você vai ser pisado, você vai ser humilhado. Você nem comida dos porcos o diabo vai permitir que você coma. É isso. Eu já disse isso aqui. As pessoas que têm a vida mais destruída que eu conheci pessoalmente, destruídas. Destruídas. Eu não estou falando de uma pessoa que se afastou da igreja e está lá. Né? Não, amados. Você não reconhece. Fisicamente, fizeram operação, mudaram de sexo. Destruídas. São pessoas que um dia conheceram este amor. E saíram. Hoje estão pisados pelos homens. Vivem uma vida destruída. Esses, amados, esses, o Senhor disse lá no sermão, você quer, filho pródigo, você quer sair? Pode ir. Dura pouco tempo a tua alegria. Mas você vai até os níveis mais baixos da podridão da sociedade. É isso que é o que tem para você. Jesus já anunciou isso no Sermão da Montanha. Só vai servir para ser humilhado e pisado. Por isso você não tem outra escolha. Você não tem outro caminho, senão seguir em frente. Não acha que quando você for para o mundo vai começar tudo a dar certo. Não vai. Porque agora você se aliou ao teu maior inimigo, achando que ele é bacana, ou achando que Deus está te guardando. Não, Deus me guarda. Senhor, todo dia eu saio de casa e eu oro. Senhor, me livra, me guarda. Quem, cara pálida? Você está fora, você pegou sua herança e foi embora. Eu não tenho mais nada a ver com você. Você não está mais debaixo da sombra. Então Deus está pesando a mão, é maldição? Não, querido, se Deus pesasse a mão, nós teríamos sido consumidos. Toda essa desgraça que você está vendo aí na vida particular de uma pessoa e no conjunto da obra do mundo é decorrer de que saíram debaixo da sombra das asas. Não é maldição hereditária. É escolha. É escolha. Só que o simples arrependimento muda tudo. O mais ralé dos jornaleiros do meu pai tem comida quente, cama quente. Não vive numa mordomia, mas tem tudo. Ele se arrependeu, voltou. E aí o pai falou assim, não, peraí, agora você vai ter que pedir perdão para todo mundo. Você tem que pedir perdão, liberar perdão. Você tem que liberar perdão para todo mundo. Agora, peraí, eu vou te mandar num lugar lá para você fazer cura interior. Agora, arrependido, ele manda o filho quase que calar a boca, viu? Esquece aí, põe roupa no menino aí, manda dar banho, a gente vai fazer uma festa. Nada. O simples fato dele voltar significa que estava arrependido. Você vê Pedro pedindo perdão para Jesus? Não. Você vê Jesus falando, confessa, põe para fora, libera perdão, senão você vai para o inferno. Você não vê Jesus falando isso? A atitude de Pedro demonstra, ele está ali constrangido. E ele fala, Senhor, tu sabes, eu achava, como Jó, eu achava que eu sabia o que eu estava falando. Eu achava que eu ia até o fim com o Senhor. Eu achava, mas eu sou um manezão. E o Senhor me mostrou isso. O que eu vou falar? Não tenho o que falar. Eu só tenho que falar que eu te amo. E se tiver ainda uma vaga aí, eu tô aqui. Se o Senhor ainda contar comigo, eu quero. Mas vai ser do seu jeito agora. Eu não vou prometer nada. Eu não vou prometer nada. Eu só vou trabalhar e me empenhar. Um simples arrependimento quebra todas as cadeias. Nada além disso. Ou você, como o escritor de Hebreus fala, ou você acha que o sacrifício de Jesus foi imperfeito. Ele resolveu tudo, queridos. O sangue dele, a oblação perfeita, destruiu tudo que era contra nós. O simples fato de eu me arrepender e me entregar a ele, tudo isso é desfeito. Mesmo você não acreditando. E eu sei que muitos não acreditam. Isso é maldição. Mas aonde está na Bíblia isso? Cadê? Entenda que maldição bíblica não é isso que nós aprendemos nas nossas igrejas. Fome, miséria, doenças, destruição. Não.
A maior maldição que o homem pode receber é não fazer parte do povo de Deus. Esaú trocou o seu direito de primogenitura, ele deu as costas para Deus. Passou fome? Morreu? Não, foi próspero. Foi rico. Teve um monte de coisa. Perdoou seu irmão, se reconciliou com ele, cuidou do seu pai, enterrou sua mãe, cumpriu a carreira dele por muitos anos, viveu a vida dele. Mas ele era amaldiçoado por um motivo. Ele não estava no plano de Deus, porque ele deu as costas. Porque ele rejeitou. Porque ele não quis. Essa é a morte. Lembre-se que a segunda morte, na qual Deus fala que Jesus fala que esse é o problema que nós temos que nos preocupar, essa não é uma morte que você vai desaparecer. É porque você vai viver eternamente sem ele. Então entenda que morte e maldição não é isso que inventaram. Vamos tentar ir no lado contrário para ver se melhora, ok? Vamos falar de graça. Vamos abrir lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. O que é graça? Graça é o favor imerecido. Sim. Mas o que é isso? A graça de Deus é dada não porque você merece, porque Ele quis te dar. Então Ele dá para todo mundo? Não. Por quê? Porque nem todos a querem. Mas se você quer, Ele concede. A graça de Deus é o que faz toda a diferença na vida de um homem. Assim como a maldição não é sinônimo de pobreza, doença, miséria, não. A graça não é sinônimo de riqueza, prosperidade, influência, não. Mas existe uma imensa diferença aqui. A maldição é quando você decide conduzir a sua vida do seu jeito, a sua maneira, da sua forma. Ah, que história é essa? Eu já sou grandão, sabe? Qual o problema de eu ver a nudez do meu pai? Aí Noé vem e fala assim, não, queridão, eu te amaldiçoo. Você é maldito agora. É fazer tudo que... Os filhos... o pai ensinou que não pode, então eles entram de costas. O outro fala, que pai ensinou? O pai tá bêbado, quem é ele para falar alguma coisa? Isso é ser amaldiçoado. É viver do jeito que você quer, da forma que você quer. Quando você vive na graça, quando você vive na bênção do Senhor, significa automaticamente que você não vive o que você quer. Não faz o que você quer. Não é para onde aponta o seu nariz. Você agora tem alguém que é aquele que derrama a sua graça sobre você, é ele que governa os seus atos. Não é porque você fala que está na graça que você está. É se você realmente vive a vontade dele. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Um dos textos mais maravilhosos que existem na Bíblia. Paulo, dizendo assim, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Para aqui um pouquinho. Queridos, eu já vi tanto homem de Deus, pastor, já de inúmeros milhares de cabelos brancos, falar assim, até hoje não descobriram o que é o espinho na carne de Paulo. Meu Deus, eu leio esse versículo aqui, eu falo assim, ou eu sou muito inteligente, ou o resto das pessoas não sabe ler. Está escrito que, como ele tinha muitas revelações, lembra, até mencionei aqui de Coríntios, ele descreve o que Jesus falou na Santa Ceia, ele não estava lá presente e nunca teve contato com os discípulos para falar sobre isso. Olha o nível, Jesus falou assim, ó, deixa eu te falar o que eu falei lá na última ceia. Eu falei o seguinte, porque um dia você vai ensinar o povo aí como é que tem que cear. Eu falei assim, ó, na noite que eu fui traído, eu tomei o pão, e ele escreveu, olha o nível da intimidade desse homem. Aí ele pega e fala o seguinte, como ele tinha muitas revelações, ele foi para o céu e voltou. Olha o nível que esse cara estava. Então o que Deus fez? Por isso que mudou o nome dele de Saulo para Paulo, pequeno,
Para que Paulo não fosse arrogante, prepotente e se perdesse, Deus falou assim: eu vou te dar um espinho na carne. Ele até explica o que é. Esse espinho na carne, alguns falam que ele tinha uma doença na mão e ele não conseguia. Ele fala, ele era humilhado constantemente pelo próprio diabo. Deus mandava mensageiro, e obviamente através dos homens, dos guardas, espancava, apedrejava, humilhava ele constantemente para que ele continuasse pequeno, humilde. Está tão claro aqui, gente. E tem teólogos que estão aí, gastam a sua vida inteira tentando entender o que é espinho na carne. E é na carne, é físico, não é espiritual, é físico. Humilhação, apedrejamento, tudo físico, não é na alma, não é no espírito, é moral. Ele era humilhado constantemente. Aí ele fala assim: Deus me deu esse espinho na carne por um propósito, por uma razão. Porque Deus acha que se ele tirar esse espinho, eu vou ficar arrogante e prepotente. Paulo não concorda com isso. Ele acha: Deus, pode tirar, eu mostro o Senhor, você vai tirar, eu não vou ficar me achando, não. Por isso ele pede 3 vezes, porque ele não acredita que o que Deus está fazendo por ele é necessário. Tudo bem, lá no começo eu até entendia Deus, mas agora já estou calejado. Nós falamos aqui quinta-feira. Quinta-feira nós falamos aqui. No último capítulo do livro de Apocalipse, João, aquele discípulo que reclinou sua cabeça sobre o peito de Jesus, o que tinha mais intimidade com Jesus, no último capítulo, que ele está ali encerrando o livro, ele tem uma visão, e o que ele faz? Daqui a pouco ele está ajoelhado adorando o anjo. O anjo fala: de novo? Ele fez isso, se eu não me engano, 4 vezes no livro de Apocalipse. E por que ele registrou isso? Para falar: tá vendo? Quando a gente menos percebe, a gente já está inclinado à idolatria. A gente começa a se perverter. E é João que está vendo todo o Apocalipse, íntimo de Jesus, brother, próximo. E ele está falando o quê? Tá vendo? Lá no começo, no primeiro capítulo, no 2, até que vai. Mas no último, João. E ele escreve: e eu me prostrei aos pés do anjo. E o anjo falou assim: ei, acorda, você está maluco? O que isso está fazendo? Porque a gente está sempre inclinado ao pecado. Se você não estiver vigiando, é isso que Deus está falando para Paulo. Paulo, eu sei o que eu estou fazendo. Se eu não colocar isso em você, você se perde. Se eu não colocar esse espinho na carne, você se perde. Versículo 8. Acerca da qual não concordava, né? 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Eu busquei, eu clamei, eu pedi, mas Deus nunca tirou. Deus nunca tirou isso de mim. O que Deus responde para ele? No 9? E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entenda que a palavra fraqueza aí não é fraqueza de brocochô. Fraqueza, ele está falando de adversidades, de aflições, de problemas. Você vai ver mais à frente. Tudo que está relacionado a problemas, desafios aí fora, é isso que ele chama de fraqueza. Não é que ele era um cara que de vez em quando oscilava, um dia ele cria em Deus e outro não. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Deus está falando assim: a minha graça te basta. O que você está dizendo? Que um homem abençoado por Deus, um homem que vive cheio da graça de Deus, tem que ser esbofeteado, apedrejado, perseguido, não tem onde morar, não tem onde reclinar sua cabeça, não saber o que vai comer amanhã. Isso é a bênção de Deus. E Canaã, cidade amaldiçoada, mana leite e mel, frutas, gado, exército, muralha, mansões. Você tem que mudar um pouquinho, amados, o que é bênção e maldição. Um homem sofrido. Deus falou assim: tudo isso que você está vivendo aí, ó, é minha graça. É a minha bênção. Quer ser amaldiçoado? Pode ir, Paulo. Mas se você quer viver na minha graça, o caminho é esse aqui. Você só precisa dela. Só da minha graça. Ela vai ser, só que ela é aperfeiçoada na fraqueza, nas aflições. Toda vez que você é afligido, toda vez que você é apedrejado, toda vez que você é humilhado, você se torna mais excelente para mim. Esse é o caminho da bênção. Ele continua: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
quero ser cheio do Espírito. Eu quero viver na graça. Eu quero viver segundo a vontade de Deus. Então abstrai essa imagem que você tem de que bênção é dinheiro, é posição, é ouro, é prata, e maldição é pobreza. Não é isso que o meu Deus está falando aqui. Eu não sei se a sua Bíblia está uma versão diferente. 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Ele vai explicar agora o que é fraqueza, tá? Para você não achar que é ficar desanimado. Nas injúrias, nas necessidades. Sabe o que é necessidade? Não ter a roupa, não ter a comida, não ter a janta, não ter o pão, não ter água. Necessidades. Sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, quando sou perseguido, quando sou injuriado, quando eu sofro necessidades, quando eu sofro perseguições, quando eu sou angustiado, então eu sou forte. Eu disse isso uma vez aqui. John Piper fala isso. O conceito que nós temos de amor é uma porcaria, desculpa a expressão. Ele fala isso. É uma porcaria. Porque por você amar os seus filhos, o que você faz? Você blinda eles. Você não deixa que nada de mal chegue perto deles. Se você vê que ele vai cair, você corre e você se rala todo, se machuca, mas não deixa ele cair. Não é assim? Isso é conceito de amor pra gente. Então, se isso é conceito de amor, nós temos que, no mínimo, chegar a uma conclusão aqui, que Deus não amava Paulo. Porque olha o que Deus fazia propositalmente. Que pai é esse? Que pai é esse que manda aflição? Que pai é esse que manda injúria? Que pai é esse que deixa o filho passar necessidade? Que pai é esse que permite que o seu filho seja perseguido? Que pai é esse que quando o filho fala assim, pai, para de judiar de mim, para de me machucar, e ele fala assim, não, isso aí faz bem para você. Olha, amados, o que é conceito de amor para nós e o que é conceito de amor para Deus? Não que os pais têm que jogar os filhos na sarjeta. Mas como que eles vão aprender se você impede Deus de trabalhar na vida deles? Em todos os sentidos, não estou falando só das crianças. Isso é bênção de Deus. Deus é o próprio Deus falando para ele assim, isso aí é minha graça. Isto aí chama-se minha graça. Você quer da graça de Deus? A graça de Deus é o seguinte, eu vou te dar o que você precisa. Eu vou te dar o que é necessário para te fazer agradável à minha vista. Não o que você quer. Não o conceito que você tem do que é ser abençoado. É o que você precisa para se tornar um homem de Deus. E não necessariamente. Ser amaldiçoado é viver na pobreza. Quem sofre necessidade aqui é o que está na graça. Não é o que estava debaixo de maldição. Quem sofre perseguição aqui é quem está na graça. E não quem está debaixo da maldição. Então, hoje eu tenho um único objetivo. Se eu conseguir alcançar esse objetivo, já me darei por satisfeito. Primeiro, mostrar para você que maldição não é porque você está debaixo de maldição, porque você bateu o carro, porque seu chefe brigou com você, você foi mandado embora, porque está difícil para você. Isso não tem nada a ver, mas nada a ver. Um simples arrependimento genuíno, um amor a Deus, quebra toda maldição. Não significa que você vai ficar rico, porque isso não é ser abençoado por Deus. Ser abençoado por Deus é você ter absoluta certeza de que você está vivendo o que Ele quer, não o que você quer, não o que você deseja, não o que você espera. É por isso que esse discurso é duro. E nem todos permanecem. A graça de Deus não é quando tudo dá certo. É quando tudo está nas mãos certas. Vocês sabem que eu não sou pregador de frase de efeito. Mas para mim isso é a graça de Deus. Não é quando tudo está dando certo. Quando tudo que você põe a mão dá certo. Quando tudo que você faz dá certo. Não, é quando tudo está nas mãos da pessoa certa. Que é Deus. Então você pode estar sendo perseguido, afligido, apanhando,
preso, naufrágio, se fingindo de morto para continuar vivo. E Deus fala assim, ó, quer conhecer um homem agraciado por mim? É que a gente quer a graça de Jó. A gente quer a graça de Abraão. A graça de Jó, amados, era um homem íntegro. Já falei isso para vocês. Integridade é quando você é correto quando ninguém está te vendo. Se você for assim, você vai ter essa graça de Jó. É um homem que é correto na frente de todo mundo. É um homem que teme a Deus. Tudo que ele vai fazer, ele fala assim, não, Deus, eu estou cansado, está difícil para mim, mas eu vou. Sabe por quê? Porque o Senhor precisa de mim. Eu disse, eis-me aqui. Desvia-se do mal. Não peca. Ele faz uma coisa, lá no capítulo 1 de Jó, tá lá, vai lá ler. Ele faz uma coisa que nem é bíblico. Mas ele não conhecia a Bíblia mesmo. Nem é bíblico. Você sabe se é possível um pai pedir perdão para o seu filho no lugar dele? A Bíblia diz que ele, quando os filhos faziam a festinha deles, lá o churrasco, em família, ele não ia para o churrasco. Ele acordava de madrugada, oferecia um holocausto ao Senhor. Não tinha Moisés nessa época. Lei, não tinha nada. Ele decidiu fazer isso. Ele falou, Senhor, eu não sei o que eles estão fazendo lá. Eu ensinei eles a temer ao Senhor. Mas eu não sei o que eles estão fazendo. Mas eu quero já pedir perdão se eles estiverem fazendo uma coisa errada. Aí você quer ter a graça de Jó. Mas nós fazemos assim? Nós vivemos assim? Nós nos entregamos assim? Nós somos íntegros nas nossas escolhas? Nas nossas decisões? Você quer fazer alguma pergunta? Vou até olhar no WhatsApp aqui. Espera aí. Pelo menos para mim não chegou nada. Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Nós vamos provavelmente continuar esse assunto numa outra oportunidade. Mas eu queria deixar muito claro isso a você. Que a maldição, acima de tudo, ela não é interminável. Você não depende dos seus ancestrais para resolver esse assunto. Só precisa amar a Deus. Só precisa se arrepender. Só precisa realmente servir a Deus. Querer. E eu acho que ninguém aqui está numa situação como Raabe. E foi salvo. Foi perdoada. Recebeu a graça de Deus. Perdeu o emprego. Mas estava salva. Teve que fechar. Mas estava salva. É claro, amados, que a maldição existe. Mas antes de nós aqui detalharmos cada uma delas, eu só falei sobre a hereditária. Cada uma delas, saiba que todo e qualquer tipo de maldição, toda e qualquer brecha que o inimigo pode ter para agir nas nossas vidas é quebrado com genuíno arrependimento. Como nós vimos aqui em Êxodo 26. Se você me amar, milhares de bênçãos eu tenho para a tua vida. Mas bênçãos não é dinheiro, riqueza, poder, influência, dizer o que pensa. Não, amados. A bênção de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas é a única coisa que importa. É quando Ele dita as regras do jogo. É quando Ele fala para onde nós vamos. E como é que vai ser a nossa vida. E de repente vem uma tormenta e leva tudo que você tem. Você olha para o céu e fala, Senhor deu, Senhor tirou, está tudo certo. Ah, mas eu sei receber as bênçãos de Deus. Quando Deus me abençoou, eu aproveitei. Abençoei um monte de gente. Mas quando Ele tirou também, não murmurei. Ele sabe o que Ele está fazendo. Quem sou eu para dizer o que Ele deve fazer ou não? É assim, amados. É muito ibope para algo que já foi vencido pelo Senhor Jesus, como nós lemos lá em 1 João. Ele se manifestou para desfazer tudo isso. O problema é que nós não aceitamos ele, porque o dia que nós aceitarmos ele, tudo isso vai ser desfeito. Toda obra, tudo que o diabo construiu, maquinou, amarrou, mas Noé, o seu pai amaldiçoou essa geração, isso, tudo é quebrado assim, ó. Em Cristo. Em Cristo. Simples assim. Amém? Vamos orar? Deus amado, nós te glorificamos e te agradecemos pelos teus feitos em nossas vidas, pela tua obra,
pela tua palavra que nos ensina